surgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus, unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Em Cristo... Amém. Em João, capítulo 18, verso 37, nós queremos meditar hoje sobre a marca da verdadeira igreja. Ou seja, qual é aquela marca necessária para que eu e você tenhamos certeza de que nós estamos vivendo como Deus chamou cada um de nós para viver e de que nós somos a igreja de Cristo. Eu queria pedir desculpa aos irmãos, no final de semana eu estou com sinusite, e eu até pensei que hoje não ia conseguir falar de manhã e à noite, mas Deus é bom, Deus dá graça. Então João 18, 37, a marca da verdadeira igreja, diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O fato de Jesus ter vindo a este mundo, são implicações diretas daquilo que nós acabamos de ler. Significa que existe uma verdade. Significa que existe uma verdade que não tem nada a ver com o mundo. Uma verdade que sempre existiu por toda a eternidade. Ele diz, eu vim ao mundo dar testemunho da verdade. Não é uma verdade que nasce no mundo. Não é uma verdade que tenha nenhuma relação com os seres humanos. Ou seja, de que, de alguma maneira, a existência humana produz ou não produz do mundo. A existência da criação produz ou não. Ele veio para dar testemunho da verdade. Essa é a razão de eu ter nascido, dar testemunho da verdade. Eu vim aqui fazer isso, uma verdade que é de fora, não é, do mundo. E significa, em segundo lugar, que o testemunho de Jesus é sobre a verdade e que ele é a testemunha-chave. Qualquer pessoa aí que está numa relação verdadeira com Ele faz parte daquilo que Ele veio fazer, que é testemunhar a verdade. E Pilatos, ele nunca para ouvir. Ele vai fazer uma pergunta sobre o que é a verdade, mas ele nunca para ouvir. Que nós não sejamos como Pilatos quando escutamos a verdade da qual Jesus disse que nasceu para proclamar. Antes de eu falar, eu quero falar alguns paradigmas que mostram se nós estamos alicerçados na verdade, né? Se Deus quiser, 6 paradigmas. Mas antes é importante a gente olhar a situação em que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos e as implicações dessa afirmação de Cristo sobre ele e sobre nós. Há um dos pais da igreja chamado Tertuliano. Ele nasceu em 160 depois de Cristo e morreu em 220 depois de Cristo. Ele os escritos, esse é um dos primeiros escritos da história da igreja. Então, por exemplo, ele é o primeiro a escrever sobre a Trindade e sobre várias doutrinas. É dito que ele era filho de um oficial romano e que ele se converteu ao ver o sofrimento dos cristãos, o martírio
e isso trouxe um impacto na vida dele, e através disso, não é, ele foi trazido por Deus ao Evangelho. É isso que ele diz. Então há uma frase famosa dele que diz que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Ele diz que quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja crescia, mais se espalhava pelo Império Romano. O pai dele era um oficial do Império Romano, e ele escreveu algumas obras, mas uma obra dele, a Apologia, não é? Ou Apologética, que foi concluída em 197 depois de Cristo, é dirigida especificamente aos governantes do Império Romano, não é? Mostrando como os cristãos eram os cidadãos mais comprometidos em viver uma vida pacífica, uma vida que não desobedecia às leis do império, e que era uma bênção para a sociedade, e ainda assim eles eram perseguidos e mortos. E Tertuliano, então, nessa obra dele, ele diz que os cristãos, eles eram convidados a participar da tolerância do Império Romano. O Império Romano era tolerante, eles diziam, mas que os cristãos deviam ser tolerantes também. Então Roma deixaria ele ser cristão, contanto que ele prestasse culto aos deuses de Roma, acendesse um incenso para o imperador, para os imperadores que tinham já morrido, a divindade dos imperadores mortos e o gênio do imperador vivo. O gênio, entre aspas, seria como um anjo da guarda, assim, do Império Romano. Então, Marco Aurélio, por exemplo, que foi imperador de 161 antes de Cristo, diz que ele era pacífico, era um estoico, e ainda assim ele impôs o culto aos imperadores, e os cristãos que não prestaram esse culto foram jogados aos leões, foram queimados, foram feitos escravos, e morreu homens como Justino Mártir. E naquele dia, então, você tinha que acender um incenso, beber das oblações e se ajoelhar e declarar que César era o Senhor. Você tinha que fazer isso, oferecer o sacrifício, beber as libações, usar o incenso e declarar: César é o Senhor. Depois você podia ir para casa e adorar Jesus, fazer o que você achasse melhor. E Tertuliano disse que os cristãos naqueles dias, como era de se esperar, responderam de 3 formas diferentes. Alguns responderam que o Estado não estava querendo roubar a fé deles, que aquilo era simplesmente um ato político, e que nenhum de nós cristãos lá naqueles dias deviam ser fundamentalistas, porque era simplesmente ir lá fazer isso e você poderia continuar vivendo em casa. O Império Romano não queria saber se no coração você acreditava naquilo, se você não acreditava naquilo. O que ele queria era que publicamente todos prestassem aquele culto, que publicamente todos declarassem a mesma coisa, que houvesse essa unidade pública. Mas lá no coração, tu acreditasse, tu não acreditasse, não tinha problema, você tinha que participar. Então muitos cristãos estavam dispostos a racionalizar, diz Tertuliano, não é? E ir lá fazer isso e dizer: olha, nós temos que mostrar um amor cristão, que nós somos tolerantes. E ele diz que muitos cristãos participaram, fizeram isso e racionalizaram, dizendo que aquilo não era, eles estavam ali fazendo sacrifício, dizendo que César era o Senhor, mas que era só externamente. Internamente eles continuavam crendo. E Tertuliano diz: essas pessoas não são cristãs de fato.
Mas existia uma outra maneira de racionalizar. Se você conhecesse as pessoas certas, Tertuliano, por exemplo, ele era filho de um oficial romano, você podia conseguir o certificado de que você fez isso sem você fazer. Porque se você tivesse o certificado atestava que você tinha feito o sacrifício, tinha bebido das libações, tinha acendido o incenso e tinha declarado que César era o Senhor. Mas você não tinha feito. Mas como você conhecia as pessoas certas, Estado, política, você conseguia, o certificado, e você sempre ia ter o certificado para mostrar que você fez aquilo, você estaria livre. E ele disse que muitos cristãos fizeram isso. Mas uma grande maioria dos cristãos não fizeram isso. Não racionalizaram de que podiam fazer isso publicamente, só como uma expressão de amor e tolerância cristã, porque isso era negar a verdade, a fé em Cristo. E Tertuliano, por exemplo, quando as pessoas ofereceram o documento a ele, ele disse: de maneira nenhuma, porque mesmo que eu não tenha feito, o documento vai dizer que eu fiz, e eu vou estar desonrando a Deus, mas não só a Deus, eu vou desonrar todas as pessoas do Império Romano, que foram feitas à imagem de Deus, dizendo para elas que é possível fazer isso, e ainda assim estar numa relação com Deus. E esse documento, apesar de eu nunca ter feito isso, vai afirmar publicamente que eu fiz, o que não fará diferença nenhuma. Mas muitos cristãos, ele diz, aceitavam isso, conseguiam o documento e nunca prestavam e participavam da cerimônia e racionalizavam, dizendo: não, tem um documento, é só uma burocracia, mas eu nunca fiz. Mas publicamente, para todas as pessoas, o documento dizia que eles tinham feito. E grande parte morreu por não poder declarar que César era o Senhor, não poder oferecer um sacrifício aos imperadores mortos, nem aos deuses de Roma, nem beber das libações, nem acender o incenso, porque Cristo era o Senhor. Você não podia dizer publicamente que César era o Senhor e dizer que Cristo era o teu Senhor, porque a declaração do Evangelho, diz Tertuliano, é que Cristo é o Senhor do mundo, Cristo é o Senhor do Império Romano. Essa coisa de nós falarmos que Cristo é o Senhor do nosso coração, a Bíblia, os cristãos morreram porque eles disseram: Cristo é o Senhor de todos, Cristo é o Senhor do imperador, Cristo é o Senhor do Império Romano, Cristo é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor, e só Ele é o Senhor. Ele não é o Senhor dos cristãos, Ele não é o Senhor de alguns, Ele é o Senhor de todos. Então, eles morriam. Então ele diz assim, na sua Apologia, capítulo 27, alguns de fato acham que é uma teimosia e insanidade que, quando está em nosso poder oferecer sacrifício uma vez e ir embora ileso para casa, mantendo nossas convicções apenas em nossos corações, ou seja, crendo no coração, mas publicamente fazendo o que a cultura estava fazendo e exigindo, nós preferíamos uma persistência obstinada, o que chamaram, ele usa outra palavra, mas o que nós chamaremos hoje de fundamentalista, em nossa confissão de fé, abrindo mão da nossa segurança. Ele está dizendo: olha, as pessoas dizem que é uma maluquice a se agarrar à confissão de fé e abrir mão da segurança, da vida, da família. Vocês dizem que podemos conseguir com vocês o documento apenas, mas nos aconselham, na verdade, a tirar vantagem injusta de vocês por serem amigos. Mas nós sabemos de onde vêm essas sugestões, o que está no fundo de tudo isso, e como todo esforço é feito, inicialmente pela persuasão e astúcia, e depois, como neste instante, pela perseguição implacável, como os cristãos têm sofrido e morrido, para derrubar nossa constância e a nossa firmeza em Cristo. Sabemos que por trás disso está aquele espírito, diabo e travestido de anjo de luz, que nos odeia por causa da sua separação de Deus e de Deus ter nos escolhido, e se agita em inveja mortal pelo favor e graça que Deus tem mostrado a nós, a sua igreja. Transforma a mente dessa era contra nós, mentes que estão sob a sua influência oculta, sendo moldadas e instigadas a tudo
que é perverso, chamando tolerância de intolerância, em juízo contra nós e a crueldade injusta, que já mencionamos no início do nosso trabalho, ao entrar nessa discussão como os cristãos são os melhores e mais comprometidos cidadãos vivendo vidas pacatas no Império Romano. Então, como nos dias de Tertuliano, nós, grande parte dos cristãos, estão empenhados em racionalizar a verdade de Deus, para que nós sejamos vistos como pessoas tolerantes, pensamos em amor e aceitação. Então, os romanos diziam: você não precisa crer, você não precisa fazer nada, você pode crer no que você quiser, mas publicamente todo mundo vai ter que fazer igual e agir igual. E ele diz: não, nós não podemos de forma nenhuma nem fazer, nem arrumar o documento que desonre aquilo que Deus é. E ele diz: quando você finge honrar algo que você de fato não honra, só para se livrar da dor e perseguição, você tira proveito das pessoas que pensam que você foi sincero, deixando elas na escuridão ao pensarem que podem servir a Deus e fazer isso. E você desrespeita elas como homens criados à imagem de Deus. Então agora pense 2000 anos depois, naqueles 3 tipos de cristãos: os que acenderam o incenso, adoraram e fingiram que isso era mostrar amor cristão e serem tolerantes. Pensem naqueles que compraram uma vida ilesa através de arrumar um documento que afirmavam que eles tinham feito, que eles não tinham feito. E pensem nos milhares e milhares que Tertuliano diz que o sangue deles foi a semente da igreja. Quem hoje, sabe, nós somos herdeiros de quem? Se a igreja existe hoje, é por causa de quem? Quem hoje teve uma vida relevante, mesmo 2000 anos depois? Nós estamos falando de Tertuliano, e não daqueles que abraçaram a ideia de que podiam, em Roma, ser como os romanos, ou que pensaram que podiam comprar a sua liberdade através de ter um documento que afirmassem que eles tinham feito coisas que desonravam Deus, racionalizando que eles não tinham feito. Então Jesus disse: olha, eu vi esse mundo dar testemunho da verdade. Isso sempre vai nos colocar na mesma condição em todas as épocas. A verdade domina a igreja, a verdade define a igreja, a verdade divina, a verdade celestial. Jesus disse: eu vi este mundo dar testemunho da verdade. A verdade revelada nas Escrituras é a extensão da mente de Deus, é o único acesso que nós temos à mente de Deus. É por isso que 1 Coríntios 12:16 diz: nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Por causa das Escrituras. A mesma Escritura que trouxe essa firmeza a Tertuliano e todos aqueles cristãos. É por isso que nós estamos reunidos nesta noite, por causa da verdade. É para isso que nós estamos aqui, porque nós queremos a verdade. Se nós somos livres, é porque a verdade nos libertou. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós somos novamente gerados, o apóstolo Pedro diz, pela palavra da verdade. Nós somos santificados pela verdade. Jesus, ao orar por nós, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o único caminho para a santificação. Nós somos confortados pela verdade. Nós temos uma viva esperança por causa da verdade. A igreja é tudo sobre a verdade. Cristo veio ao mundo dar testemunho da verdade. Nós somos tudo a respeito da verdade. Nós entendemos tudo, nós compreendemos tudo, porque nós vemos todas as coisas através da verdade. Nós vemos nossa vida através da verdade, nós vemos a sociedade através da verdade, nós vemos todas as escolhas de todas as nações, nós olhamos todas as filosofias, todas as ideologias através da verdade de Deus. E Pedro diz que a Escritura, a palavra de Deus, nos gerou, e nós temos essa fome como bebês pela palavra da verdade.
2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo elogia a igreja dos Tessalonicenses, porque quando eles ouviram a pregação, eles sabiam que aquilo, a mensagem era a verdade de Deus, e eles foram transformados pela verdade. Nós sabemos disso, nós entendemos isso, e nós temos um mandato de pregar a verdade ao mundo. Tertuliano, por exemplo, você vê que ele não quer ter ação nenhuma que colocasse as pessoas com uma visão errada da verdade, de que eles podiam fazer algo contrário à verdade e ainda assim estar numa relação verdadeira com Deus. Então esta é a prioridade da igreja, este é o domínio no qual a igreja vive, a verdade das Sagradas Escrituras. Essa é a característica da igreja, ela é sobre a verdade. A igreja não se parece com mais nada no mundo, porque mais nada no mundo é sobre a verdade, só a igreja. Isso significa que os pregadores, cada um dos membros da igreja tem uma responsabilidade no mundo: pregar a verdade, levantar a verdade. Assim Deus fala em sua igreja, e é assim que ele exerce autoridade na sua igreja. Ninguém tem autoridade nenhuma a não ser quando expressa a verdade de Deus. Agora, pense no impacto que isso tem no mundo que nós vivemos, na cultura em que nós vivemos agora, uma cultura que está submergindo rapidamente, uma cultura que teve um berço, por exemplo, a cultura ocidental, um berço judaico-cristão, ou seja, com valores que fluíam da Bíblia. Eu quero que você entenda que, porque a expressão da mente de Deus é a verdade, nós somos vistos como uma força inimiga no mundo. Mesmo que os cristãos sejam homens e mulheres, como Tertuliano estava dizendo, que viviam como cidadãos exemplares em Roma, amando aquelas pessoas, vivendo uma vida que as abençoassem, nós não podemos cumprir a nossa responsabilidade no mundo e ao mesmo tempo sermos populares no mundo, porque esse é um mundo de mentiras, e nós somos tudo sobre a verdade. Você vai ter que escolher, cada lugar vai ter que escolher como as pessoas nos dias de Tertuliano: ou eles são chamados e cumprem um chamado, ou eles são populares no mundo. Não dá para fazer as duas coisas. E se alguém tem problema com isso, vai racionalizar como aquelas pessoas que acenderam incenso fingindo que aquilo era amor cristão, ou comprando um documento para os livrar, fingindo que aquilo era não ser fundamentalista. Então, se você olhar, por exemplo, para João 8, 44, Jesus está dizendo assim: vós tendes, é um texto duro de Cristo, por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ora, ele está falando para os homens religiosos, judeus, mas essa é a verdade sobre todos os homens. Ou seja, ou você está servindo a Deus, ou você ou está no reino do Filho do seu amor, ou está no império das trevas. Nós não temos como fazer isso mais doce, não é? Essa verdade é essa verdade mesmo, é assim, é preto no branco. Jesus diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você vê, a Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é dirigido pelas concupiscências da mentira. A igreja é sobre a verdade. Eu vim dar testemunho da verdade. Isso nos coloca em oposição a tudo que o mundo é. Você tem filhos de Deus, você tem homens que estão na luz ou nas trevas. Essa é a verdade. Os filhos de Deus conhecem a verdade, proclamam a verdade, vivem a verdade. O resto do mundo é dominado pelas mentiras, pela concupiscência, pelos desejos do engano. Então,
apesar de serem homens pacíficos, Tertuliano estava escrevendo a obra dele, a Apologia, exatamente para mostrar isso. Os cristãos foram tratados como inimigos naqueles dias. Na introdução de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 13, na instrução de Paulo a Timóteo, no versículo 15, ele diz: mas se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. A primeira palavra que Paulo usa é estulos, que é coluna, é o apoio. O que é a igreja? É o pilar da verdade no mundo. Essa é a definição bíblica, é tudo sobre a verdade. Ou seja, nós erguemos a verdade no mundo. Metaforicamente, essa palavra estulos é usada para autoridade. Então nós levantamos, a igreja é a autoridade que sustenta a verdade no mundo. Em Gálatas 2:9, Paulo usa a mesma palavra para falar dos apóstolos que testemunhavam que ele, o ministério dele, diz assim: reconhecendo a graça que tinha sido dada a mim. Quem reconhecia? Tiago, Pedro e João, que são considerados os pilares, ou seja, colunas, não é? Os apóstolos, aqueles que foram agentes da revelação da verdade. Em outra versão diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Essa é a definição que Paulo está dando da igreja. Então a igreja é o apoio, o único apoio da verdade no mundo. A segunda palavra que Paulo usa, não é? Já que ele usa duas palavras para dar força, hedraioma, que é fundação, é como os alicerces de um grande edifício que fixa, que deixa firme, que deixa inabalável. Ou seja, a igreja é o bastião da verdade de Deus no mundo. É isso, ele usa essas duas palavras para definir a igreja. Isso é a igreja. Portanto, é óbvio que nós vamos ter um problema aqui, porque a verdade, quando Jesus disse: o mundo me odeia, ele disse: porque eu dou testemunho de que suas obras são mais. A luz vê o mundo e o mundo não me amou, porque o mundo amou as trevas, por causa das suas obras. Então, havia um princípio, por tudo que aconteceu, básico, na sociedade ocidental, por exemplo, na moralidade, que era um fluxo que vinha dessa cultura judaico-cristã, de toda essa história da igreja que se foi no Ocidente. Então, em primeiro lugar, você abandona a Bíblia. Em segundo lugar, aquilo que formou a consciência moral, não é, da sociedade. Em seguida, você cria uma nova moralidade, que na verdade é uma imoralidade. Então você pede tolerância, mas tolerância não é na definição que isso tinha antigamente, porque a definição de tolerância é direcionada a pessoas. É uma virtude você ter tolerância para com as pessoas, ou seja, não importa como a pessoa creia ou haja, contanto que esteja dentro dos limites da lei, né? Você vai tratá-la com dignidade, porque ela foi feita à imagem de Deus. Você vê que Tertuliano não aceita o documento, porque ele diz: isso seria tratar com indignidade pessoas que foram feitas à imagem de Deus. Você vê, é isso. Tolerância antigamente era direcionada a pessoas, mas agora não. Tolerar é aceitar. Por exemplo, ele seria tolerante se ele acendesse o incenso e adorasse o ídolo. Não, ele seria considerado intolerante. Então, há um mês atrás, uma escrivã lá nos Estados Unidos foi presa porque se recusou a fazer um casamento gay, por exemplo. Mas há 10 anos atrás, eles diziam que, quando eles buscavam isso, que isso nunca aconteceria, que a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que era só um desejo de ter determinados direitos. Mas é óbvio que isso não é
verdade. Agora, é dito em muitos lugares a mesma coisa, por exemplo, que era dito lá para Tertuliano. Em casa, você, está vendo? Você tem liberdade de pensar o que quiser e falar o que quiser, mas isso não é liberdade, queridos. Em qualquer ditadura, em casa, você podia dizer no seu quarto o que você quiser. Se você viver num país que diga assim, você tem liberdade de discordar do governo, em casa. Lá no seu quarto você pode discordar, falar, isso não é liberdade. Liberdade é você poder discordar do governo publicamente, sabe? Porque senão não é liberdade. Dentro do seu quarto, todo mundo, sempre em qualquer época, pôde pensar e falar o que quisesse, não é? Em qualquer lugar opressivo, lá dentro da casa do cara, o cara pode pensar e fazer o que ele quiser, mas isso não é liberdade, não é? Liberdade de expressão, você poder se expressar no mundo, publicamente. Você vê, lá Tertuliano, ele não tinha liberdade. Você tem liberdade para ser cristão na sua casa, mas aqui, publicamente, você vai ter que adorar os deuses de Roma. Então, isso não é um problema conosco, não é um problema com a igreja. Isso é uma antipatia com Deus. Isso que acontecia lá, que acontece hoje, isso é algo... antipatia para com a verdade, é uma antipatia com Deus. Porque a verdade é a expressão do caráter de Deus. E o homem se ressente da verdade, porque ele é parte de um sistema de mentiras, que a Bíblia chama de concupiscências do engano. Então o evangelicalismo popular tem hoje, eu acho, o maior temor de todos de ser rejeitado de alguma forma pela cultura. Grande parte do que se diz evangélico ou cristão hoje é exatamente aquelas pessoas que Tertuliano diz que se ajoelhariam, acenderiam e diriam: isso aqui é só uma coisa política. Cristã, o meu cristianismo é particular, lá na minha casa, aqui fora, no mundo, eu tenho que acender isso aqui, eu tenho que fazer isso. Não agiriam como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque muitos cristãos realmente agem e vivem como se o que ele crê fosse algo particular. Ou seja, muitos cristãos diriam: Jesus é o Senhor do meu coração, mas não do mundo. Eles dizem: não, no mundo, no país é diferente. Ninguém jamais morreu, nenhum cristão naqueles dias por falar isso. Exatamente porque Jesus era o Senhor de tudo. Então o maior temor das pessoas é esse. Agora, a única maneira de você não ser rejeitado pela cultura é você abrir mão da verdade. Não tem jeito. Foi o que aqueles cristãos lá na época de Tertuliano fizeram, e aqueles milhares não fizeram. Ou você vai mentir sobre a verdade para o mundo, ou você vai esconder a verdade que ofende o mundo e vai ficar só com aquelas que você acha que o mundo... Não pense que alguém que só fale o que a Bíblia diz, que ele acha que o mundo também vai gostar, que está do lado da verdade. Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade. Toda verdade é sobre Deus. Então a única maneira é você ou mentir sobre a verdade, ou esconder a verdade, ou cobrir a verdade, ou comprometer a verdade. Em seguida você se tornou amigo do mundo. E é por isso que Tiago diz que você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Há dois reinos operacionais no mundo: um é da verdade e um é do engano. Então, certa vez eu vi alguém perguntando a um pastor americano: qual é a sua posição sobre o casamento gay? E ele respondeu, eu achei ótimo, ele disse: qual é a posição bíblica a respeito disso? É isso, então essa é a minha posição. O casamento é assim, como a Bíblia definiu. Mas a questão em seguida foi interessante, porque a pessoa perguntou assim: mas qual é a sua posição? Qual é a posição da igreja? Era uma. Qual é a posição dele? E ele disse: olha, a minha posição é a mesma, porque essa é a posição da Bíblia. A minha posição particular é essa. A minha posição pública é essa. Sobre adultério, sobre bigamia, sobre pecados de todas as formas, minha posição vai ser aquilo que a Bíblia diz, privada e publicamente. Sobre uma relação entre um homem e uma mulher que estiver
em desacordo com a palavra de Deus. É a mesma coisa. Se a Bíblia diz que aquilo está errado, aquela relação entre um homem e uma mulher está errada. Essa é a minha posição. Porque houve, por exemplo, uma tradição anabatista no passado, né, que diziam que como nós não somos do mundo, então internamente nós temos uma posição, mas nós não nos importamos como o mundo age. Mas isso é terrivelmente antibíblico, não é? Porque nós nos preocupamos com tudo que afasta as pessoas de Deus para sempre. Nós não falamos assim: olha, eu tenho uma relação com Deus pessoal, mas eu não me importo como o mundo está vivendo. Ora, se o mundo ou um governo qualquer, em qualquer lugar do mundo, aprovasse a poligamia, eu sou contra, porque à medida que o governo aprova a poligamia, aquilo vai ser ensinado no colégio, aquilo vai ser incentivado e colocado como ensino básico para as crianças, e aquilo tudo eu, como filho de Deus, sei que afasta as pessoas de Deus, que ninguém pode viver numa relação de poligamia, e ainda assim, só porque o Estado disse que agora você pode ser casado com 3 mulheres, com 4 mulheres, com 5 mulheres, está numa relação correta com Deus. Portanto, a minha preocupação com a glória de Deus e a alma dos homens faz eu não ter uma posição particular. Ao acender o incenso para o governador, para o imperador, você estaria colocando todas aquelas pessoas numa posição em que elas achassem que podiam viver daquela forma e ainda assim estar numa relação com Deus. E nós sabemos que se alguém está em qualquer estilo de vida, de qualquer forma, que afaste ela de Deus, ou que é um empecilho para a sua relação com Deus, o nosso coração cheio de amor, e cheio de amor pela glória de Deus, se coloca contrário. Não é para mim, a minha posição é contrária de maneira plena, porque isso coloca um selo de aprovação sobre uma maneira de viver que afasta os homens de Deus. Se alguém pegasse aquele documento que Tertuliano diz, colocaria um selo de aprovação e nas pessoas fazerem aquilo, e aquilo afastaria elas de uma relação com Deus. Então a gente não tem um ponto de vista particular, um público, como os anabatistas, um para o país, um para o mundo, Não, nós só temos um ponto de vista sobre as coisas, o que a verdade diz. É isso. Então é óbvio, nós temos que reconhecer que agora nós vivemos em períodos mais escuros, mas nós nos preocupamos como todos os homens vivem, porque todos os homens foram criados à imagem de Deus. Então, ao amar todos os homens, nós estamos preocupados com todos os homens em seus pecados heterossexuais, em adultério, bigamia. Nós estamos preocupados com todas as questões, porque nós estamos preocupados com a verdade de Deus no mundo e com a alma imortal dos homens. Então a igreja nunca é vista como amiga do mundo por causa disso, porque a amizade do mundo é você comprometer a verdade, e inevitavelmente os valores bíblicos eles nos colocam em oposição a muita coisa que o coração do homem naturalmente deseja. Então, se alguém dissesse para mim assim, se um governo estabelecesse uma regra de que a mentira é uma coisa boa e colocasse isso na lei, eu sou contra. Por quê? Porque isso vai ser ensinado na escola. Porque os mentirosos estão para sempre, esse estilo de vida afasta os homens de Deus. Essa não é uma posição que eu tenho só para... Eu tenho essa verdade para o mundo inteiro. Agora, eu não impeço, é óbvio, ninguém de mentir. Não é? Eu nem procuro os mentirosos pelo mundo, mas minha posição é clara. E a ideia de que a mentira ou qualquer
coisa assim, tem uma chancela que a incentive, que a ensine, que a estimule, é contrária. Então, Jesus diz assim em João 15, 18 e 20: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo não vos ama, vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou então ele diz assim, Lucas 6, 26: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vocês. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais, os falsos profetas. Porque eles querem ganhar popularidade porque tem o mesmo valor do mundo e porque acham que popularidade vai gerar dinheiro e alguma coisa vantajosa. Então Jesus diz: o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que suas obras são mais. João 7, 7. Porque há uma tendência no coração humano em não gostar de qualquer coisa que condene o meu comportamento. Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu não gosto que alguém fale sobre ciúme comigo. Eu não gosto, porque aquilo me faz eu me sentir mal. Eu não gosto. Isso gera essa animosidade. Então, cristãos são homens que amam as pessoas e que não importa que estilo de vida um ser humano viva, vai sempre vê-la como a imagem de Deus, como alguém criado à imagem de Deus, que merece todo o respeito. Mas ele é o baluarte da verdade no mundo. Nós não podemos mudar nada, mas o mundo muda, e às vezes as coisas ficam numa posição difíceis, e nós não podemos dizer, bem, pessoalmente, como alguns cristãos dizem, eu creio nisso, mas publicamente eu creio em outra coisa. Isso era o que as pessoas estavam dizendo. Dentro de mim eu creio em Cristo, mas lá publicamente eu vou adorar mesmo o imperador romano, porque isso é mais é exigido de nós, esse tipo de coisa. E eu acho que a gente vai ser mais influente na sociedade se a gente agir dessa forma. Então, esse é o pano de fundo. A única responsabilidade primária da igreja é pregar a verdade para o mundo, mas já sabendo que o mundo não ama a verdade. Então nós somos chamados a amar as pessoas e pregar a verdade. O pós-modernismo diz que não há verdade absoluta. O relativismo moral diz que não há autoridade. A liberdade pessoal diz que não há regras. O humanismo ateísta diz que não há um juiz. A Bíblia diz totalmente diferente de todas essas coisas. Nós não falamos isso só num lugar escondido, nós falamos disso em todos os lugares. Então todos nós não podemos mudar, porque a verdade de Deus não muda. E temos que olhar se a marca daquilo que faz a igreja está em nós. Então eu quero rapidamente olhar a maneira com que nós nos relacionamos com a verdade, que mostra que nós estamos na verdade. E a única maneira de nós abençoarmos o mundo e amarmos esse mundo, né? Amarmos as pessoas da maneira que Deus nos chama para amar, não é? A primeira coisa, o primeiro paradigma é objetividade. Por que é assim? Por que Tertuliano foi assim? Por que nós somos assim? Por que Cristo foi assim? A primeira questão sobre a verdade de Deus, Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. A primeira questão é objetividade. Não é? Tudo que a Bíblia diz, tudo que o cristianismo é sobre objetividade, ser objetivo. Mas tudo que nos cerca atualmente, e grande parte do cristianismo, é sobre ser subjetivo, é sobre sentimentos, é sobre experiências. É claro que todo movimento místico que move a igreja abraça isso com uma alegria, mas nós vamos começar com objetividade. Nossa única possibilidade de compreender a verdade de Deus é que ela é uma verdade objetiva. O que quer dizer objetivo? O que quer dizer subjetivo? Subjetivo é algo que está dentro de você. Hoje de manhã, de madrugada, eu senti uma coisa, eu senti uma luz, e eu tive uma direção. Isso não tem nada a ver com cristianismo.
Isso é subjetivo. É subjetivo que acontece dentro de você. Dentro de você acontece de um jeito, dentro de você acontece de outro jeito, dentro de você de outro jeito, dentro daquele lá de outro jeito. A verdade de Deus é objetiva, porque ela está fora de nós. Tem gente que tem uma opinião sobre casamento, até ele ter um problema no casamento. Aí ele muda. Está vendo? Porque é subjetivo. Dependeu das suas experiências. A verdade não é assim, a verdade está no livro. E o que ela diz sobre o casamento? É isso. O que acontecer comigo não faz a menor diferença. É objetivo. Então, você não pode falar sobre a verdade. A fonte da verdade não é intuitiva, não é experiencial. Não adianta você dizer, não, mas eu senti, ontem eu ouvi uma voz e isso aqui aconteceu. Se aconteceu, se não aconteceu, isso não faz a menor diferença. Entende? Mas algumas vezes deu certo. Isso não faz. Isso todas as religiões vão dizer. É subjetivo. Nós não aceitamos a verdade, nem recebemos a verdade de maneira intuitiva. Nós não aceitamos uma verdade em você, uma verdade em mim, em sua intuição, em sua visão, em sua experiência, ou na minha experiência. Lutero chamava isso da palavra externa. A verdade é externa a nós. O que aconteceu com você ou não, não faz diferença. Por exemplo, Jesus disse, eu vim dar testemunho da verdade. Você já existia? Ele é eterno. A verdade que ele dá testemunho não tem nada a ver com você, nem com as suas experiências, nem com o que você sente. O que você sente não tem nenhuma relação com a verdade. A verdade é aquela que ele veio dar testemunho. Ela é fixa. Isso é essencial. A verdade não vem do homem. Ela não vem a partir da visão do homem. Ela não tem nada a ver com os seres humanos. A Bíblia diz, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A verdade não é discernível pelo empirismo, não é discernível pela intuição, não é discernível pela experiência. Não adianta alguém contar milhares de experiências. O que o livro diz, é só isso que importa. É por isso que Paulo falou para os Gálatas, ainda que viesse um anjo do céu, não faria diferença. Não, mas veio um anjo, não faz diferença. Porque a tua experiência com esse anjo não faz a menor diferença. A verdade é fixa. Nós não somos fonte da verdade. Não há nenhuma verdade que brote de nós, nem das nossas intuições, dos nossos pensamentos, da nossa visão de vida. Nenhuma verdade. Então o cristianismo autêntico entende que a verdade está fora de nós. Ninguém tem autoridade em falar sobre uma experiência que valide qualquer verdade. Essa é uma verdade objetiva, é a verdade absoluta, porque ela é a mente de Deus. Jesus disse, eu nasci para dar testemunho da verdade. Nenhuma pessoa jamais teve qualquer ideia, ou experiência que determinasse a verdade. Nem vai ter. Ela vem de Deus, ela pode ser descoberta naquilo que Deus revelou, mas ela não pode ser determinada, ela não muda. Nem o ser humano é a fonte da verdade, estabelece a verdade, nem um anjo, nem nada na criação estabelece a verdade. Então Paulo deixa isso claro quando ele diz em Gálatas 1:8, mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Não há nenhuma experiência mística que defina a verdade. Então, não há verdade individual, não existe verdade intuitiva, a verdade de Deus é objetiva. Essa é a primeira palavra, é o primeiro paradigma. Segundo Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque profecia nenhuma nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele está falando sobre as Escrituras. Ela não saiu do coração e da mente humana, e ela não está sujeita a nenhuma particular, uma interpretação particular. A verdade de Deus, ela é verdade se te afeta ou não, entende isso? Ela é verdade essa noite. Se você foi regenerado, ela é a verdade. Se você não foi regenerado, ela é a verdade. Se ela te afeta ou não, se você ouve a verdade e não sente nada, ela é a verdade. Se você ouve a verdade e ela muda a sua vida, ela é a verdade.
Se você ouve a verdade e odeia a verdade, ela é a verdade. Se você ama a verdade, ela é a verdade. O que você sente não muda a verdade. Quer o que você sinta, seja algo que você ache positivo ou negativo. A sua experiência não afeta a verdade. Ela não é existencialmente determinada. Ou seja, dependendo do que aconteceu no mundo nos últimos 200, 300, 500 anos, o cristianismo autêntico sempre defendeu que a Escritura é a verdade absoluta e objetiva de Deus. Está fora de nós. Ela é tão verdadeira para mim quanto para você. Você pode contar que viu um anjo, que teve uma experiência que isso não tem nada a ver com a verdade. Isso não é a verdade. Então o significado é determinado por Deus e não por qualquer homem. Então, basta a gente olhar para os dias de hoje, a gente vê como isso é um problema enorme. Onde pessoas dizem, Deus falou comigo. Deus falou contigo como? Onde? Quando alguém diz, Deus falou comigo, mas não cita o texto, dentro do seu contexto, você pode parar de ouvir. Porque isso é algo subjetivo. É assim que Deus falou com quem começou os testemunhos de Jeová, que começou os mormons, com quem começou todas as religiões do mundo. Eles sentiram Deus falar alguma coisa. Não era a verdade de Deus. Hoje é comum as pessoas falarem, o Senhor me mostrou isso, o Senhor me disse aquilo. Como? Uma epifania intuitiva. Isso sempre é uma fábrica de erros. E nunca a verdade. Porque a verdade não é dada a nós assim. A verdade é bíblica, é objetiva. É por isso que os reformadores gritaram sola escritura. Ela é a verdade, quer você tenha uma experiência ou não, sabe? Ela é verdade por si só. Se você nunca tivesse nascido no mundo, ela era a verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto de partida. Esse é o paradigma número 1. A verdade é objetiva, ela não tem nada a ver com você, nem com suas experiências, nem com suas intuições, nem com suas epifanias. Ela é a verdade. Ela está fora de você, está fora de mim. Ela é a verdade, quer nós tenhamos uma experiência com ela ou não. Ou se eu for regenerado ou não for regenerado, ela continua sendo a verdade para as duas pessoas. Número 2. A primeira é a objetividade, a segunda é a racionalidade. Deus nos deu mentes. Nós somos as únicas criaturas que Deus fez nesse mundo que nós vivemos com o poder de raciocinar. Ele faz isso para nos revelar a verdade. É por isso que Jesus veio aqui dar testemunho da verdade neste mundo. Nós temos racionalidade, nós podemos raciocinar. E é por isso que nós estamos sem desculpa, a Bíblia diz. Porque pela criação, Romanos 1 diz, todos os seres humanos têm um testemunho claro. E porque Deus deu uma mente a eles que raciocina de quem Ele é, como Criador de todas as coisas, digno. Então os homens suprimem a verdade. E também a Bíblia diz, pelos homens Deus terem nos feito racionais, nos deu uma consciência que nos acusa. Então nós somos indesculpáveis, porque nós temos a lei, Paulo diz, escrita em nossos corações. Mas os animais não, só nós, porque a revelação de Deus é objetiva. Então a Escritura é para ser compreendida racionalmente, não para algumas pessoas, mas para todas as pessoas. Isso você pode dizer, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Não para os nossos dias. Porque muitas pessoas pensam que podem entender a Bíblia misticamente. O que esse texto quer dizer para você? Esse texto quer dizer uma coisa para todo mundo. Ele não diz uma coisa para você, outra para você. Olha, teve um dia que eu abri esse texto e ele disse para mim, não. Esse texto só disse uma coisa. O que Deus disse quando Ele inspirou Davi para dizer esse texto. Ele não diz uma coisa para você, outra coisa para você, outra coisa. Ele diz a mesma coisa. Ou seja, a Escritura é lógica, é histórica. Está sujeita, a revelação dela é racional para homens racionais. Então ela está sujeita à razão. São eventos reais. Para ser compreendido através do processo normal da razão. Linguagem real, significado que pode ser aprendido. Não há fantasias, não há absurdos, não há inconsistências, não há alegorias na Bíblia. Quando a Bíblia tem uma parábola, a Bíblia diz que aquilo é uma parábola. Você não pode fazer da Bíblia uma parábola. Você não pode dizer assim, olha, esse texto aqui de Jericó, das muralhas, isso aqui é a falta de dinheiro. Não, isso porque não é.
você é mentiroso e está atribuindo à Bíblia o que ela não diz. Quando ela quer falar sobre dinheiro, ela fala sobre dinheiro. Nesse texto, ela não está falando sobre isso. As muralhas de Jericó é o problema dos casamentos. Isso é diabólico, porque muralha de Jericó não tem nada a ver com casamento. A Bíblia fala muito sobre casamento, mas não nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó quer dizer a mesma coisa para todos nós. Nenhum de nós pode olhar misticamente e alegoricamente. Ela é uma revelação infalível, inerrante de Deus, que pode ser entendida pelo raciocínio humano normal. O problema é que quando a Bíblia diz que a mente natural não pode entender as coisas de Deus, não é porque ela não é racional, é porque o nosso coração odeia o que a verdade diz. Não é porque o homem não pode entender a luz, é que ele olha para a luz, mas ama as trevas. Quando a Bíblia diz que você não pode compreender, é porque você não pode amar aquilo que está sendo dito. Por exemplo, se eu encontrasse com um cara meio deprimido ou meio louco numa ponte, e ele estivesse querendo pular da ponte, e eu podia conversar com ele: o que está acontecendo? Por que você vai pular da ponte? Ele ia me dar 1000 razões para pular da ponte. Ele podia até dizer para mim: vamos pular junto. Eu ia dizer: eu não vou pular não. Eu não consigo entender como você acha que essas coisas que você está dizendo é mais importante que a vida. Quando eu não consigo entender, não é porque eu não consigo entender racionalmente, mas é que eu acho que a vida é um bem muito mais precioso do que todas essas coisas. Então não é que a pessoa não consegue entender o que é santidade, é que se você amar, pecar, a santidade, você não vai conseguir entender que bom, que coisa boa pode haver em eu querer ser santo. Isso é chato. Você vê, é isso. A mente do homem é inimizade contra Deus, mas não é porque a revelação de Deus ele não pode compreender, porque você só pode amar, viver para a glória de Deus, se algo no teu coração mudar completamente, porque você essencialmente vive para você mesmo, quer isso glorifique a Deus ou não. É por isso que você pode pecar, e isso rouba a glória de Deus, mas o homem não se importa. Não é porque ele não entende. Então, a revelação é essa. Neemias 8, por exemplo, eles acharam as Escrituras, Neemias leu as Escrituras, Esdras estudou a Bíblia, para em seguida dar o significado dela às pessoas, o que Deus disse. É exatamente isso. É um processo racional. O que o Espírito faz é que ele tira a nossa inimizade do nosso coração. Nós amamos a luz. Agora, o que nós lemos sobre santidade, viver para a glória de Deus, não é algo que nós olhamos e pensamos: isso aí não tem nenhuma graça, isso é jogar a vida no lixo, isso não é não viver. Mas a revelação é racional. A verdade é no sentido e no significado que está disponível para todas as mentes humanas. É por isso que o homem não gosta, porque ele lê e ele entende, então ele não gosta. Então, a ignorância, dizia um puritano chamado Cotton Mather, ele dizia: é a mãe, não de nenhuma devoção, mas de todas as heresias. Coloque um grupo de pessoas e diga: olha, sentem aqui até vocês sentirem uma verdade sobre Deus, e vai nascer uma heresia. Ninguém nunca, nenhum ser humano vai sentir a verdade da justificação, a verdade da santificação, da glorificação, do plano eterno de Deus, da cruz, nada. Tudo que os homens, por mais melhor que eles achem que possam ser, se reunirem, darem as mãos e tentarem sentir algo da verdade de Deus, nasce uma mentira, nasce uma heresia. Então, não é algo que flui do nosso emocional. Nós vivemos numa cultura pop, que é quase anti-intelectual. Os heróis da nossa geração, queridos, não são homens de mentes brilhantes, são celebridades que têm comportamento inexplicável do ponto de vista até da sanidade. Miley Cyrus, uma artista pop, faz as coisas mais insanas. Todo mundo acha maravilhoso. Racionalmente, todo mundo diz: que loucura é essa? Mas é assim, esses são os heróis. Nós não vivemos numa geração que... E mesmo as pessoas que se dizem intelectuais elaboram as coisas mais absurdas. Essa semana eu estava lendo sobre ideologia de gênero, um colégio federal no Rio de Janeiro, Pedro II. É inacreditável pensar que pessoas usando as suas mentes e ditas intelectuais possam chegar a esse ponto, a agenda feminista. Então eles tiraram lá nos documentos do colégio, tiraram
aquilo que define o gênero das palavras. Por exemplo, aluno, não escreve mais aluno. Porque se você botar aluno e aluna, não pode. Agora bota um X no lugar do A e do O. Você vê, você não pode ler mais a palavra. Médica, acaba com X. Você não pode mais ler. É irracional. É isso que o coração do homem faz. Não é? Não tem nada de razão, nem na cultura pop, nem naqueles que se dizem. Aí você imagina você ler um texto, onde sempre que aparece um artigo, ou aluno, aí em vez do artigo tem um X. Eu não sei, é porque aí não tem O e nem A, não fica sem, mas só que aquilo ali não pode nem ser lido. Nós não só mudamos e reescrevemos a biologia de uma maneira ridícula, quando a biologia está lá. Nós mudamos agora as palavras e deixamos elas sem sentido. Esse é o nível de como o homem segue paixões contra toda a razão. Então a revelação de Deus, ela é racional. Então é óbvio que nós precisamos cultivar nossas mentes. Essa é uma das listas das prioridades cristãs. Grande parte dos erros, se as pessoas simplesmente usassem suas mentes, elas não entrariam neles. E grande parte das heresias, os cristãos têm que pensar claramente, entender a história, a geografia. É isso, a palavra de Deus nos leva a isso. Na Bíblia não há significados secretos. Não há significados secretos que alguns iniciados possam chegar a eles. Se você quiser conhecer a mente de Deus, você tem que ir à palavra de Deus. E se você quiser entender o que Deus diz lá, você vai ter que gastar o tempo para racionalmente olhar o significado daquilo que Ele está dizendo, dentro do contexto que Ele está dizendo. Então há uma terceira palavra. A primeira palavra, então, nós vimos é objetividade. Depois, você vê, nós vamos juntando as coisas até ter algo que é uma veracidade. Essa é a terceira palavra. Objetividade, e depois é uma revelação racional, objetiva, racional, então você tem veracidade. É isso. O que isso quer dizer para nós? A revelação é objetiva, nós usamos a nossa mente, é racional, e essa revelação objetiva da Escritura, da palavra de Deus, interpretada racionalmente por corações que foram regenerados, que não odeiam a luz, porque o problema do ser humano nunca é o que a mente pode compreender, mas o que ele pode amar e o que ele não pode amar. Produz a compreensão da verdade suficiente para tudo que Deus intentou nas nossas vidas, vivermos para a glória dele. Então, quando você está longe das Escrituras, você fica à deriva. O propósito das Escrituras não é aumentar a sua qualidade de vida. E quando nós perdemos qual é a razão pela qual a Escritura foi dada a nós, nós podemos achar isso. A Escritura, o objetivo da Escritura não é sobre relacionamentos, não é sobre sucesso, não é sobre trabalho, não é sobre sentimentos. Trata-se da verdade. A verdade sobre o homem, a verdade sobre relacionamentos, a verdade sobre Deus. A verdade é sobre a verdade do que o homem de Deus e a mulher de Deus pode ser completo, perfeito, maduro para todas as relações que existem na vida, porque a Bíblia é sobre a verdade. Então, aqui em Jardim da Luz, nós podemos nos reunir semana após semana para estar em torno da palavra de Deus, para olhar para a palavra de Deus de maneira objetiva, racionalmente, recebendo dela a veracidade da mente de Deus para todas as relações. É por isso que nós podemos ler Jonathan Edwards, Spurgeon, porque como é a verdade de Deus, ela não tem nada a ver com uma época. A justificação não tem nada a ver com uma época. Aquilo que Deus disse sobre todas as coisas não tem a ver com uma época, ela é a verdade, não faz diferença. Não é a nossa verdade, mas é a verdade de Deus. Por isso nós podemos ir nos velhos teólogos,
porque é a verdade dele, não é a verdade nem de um tempo, nem nossa. E nós temos uma revelação objetiva, entendida racionalmente, que dá a nós então uma visão da mente de Deus, da verdade de Deus. Isso nos leva à quarta coisa. Eu falei 6, né? Estamos indo rápido para o fim. Leva à autoridade, é uma consequência indiscutível, né? Se ela é a verdade, se ela é a palavra de Deus, se ela é objetiva, está fora de nós, se ela nós acessamos ela com a nossa mente racional, e se ela nos dá a veracidade de tudo que Deus, da mente de Deus sobre todas as coisas, é óbvio, ela tem uma autoridade. Então é por isso que muitas das vezes a pessoa pode dizer assim: você é muito teimoso. Nós não temos nenhuma escolha sobre o que a Bíblia diz. Qualquer outra coisa que seja sobre opinião, nós não precisamos ser pessoas opinativas, teimosas. Mas a Bíblia não é sobre opinião, nem minha, nem sua. É sobre o que Deus disse. Então isso é sobre os oráculos de Deus. A Escritura é final, então ela tem uma autoridade. Nenhum de nós, ao compreender isso, pode estar... essa é a marca se nós somos igreja ou não, se fazemos parte daquilo que a Bíblia chama de igreja ou não. Então eu só posso compartilhar com vocês algo que é de Deus, se todas essas coisas fluem da palavra de Deus dessa forma. Senão não há autoridade. Mas se flui assim, ela tem autoridade sobre nós. Então eu tenho que trabalhar muito duro quando estou me preparando para pregar, para manter as minhas opiniões fora, porque as minhas opiniões não têm nenhuma relação com a verdade de Deus. Mas sobre a verdade de Deus, a questão não é ser opinativo, ela é uma autoridade, não é discutível. É por isso que quase sempre é ridículo debates cristãos. Eles estão debatendo as suas ideias sobre a Bíblia, as suas ideias sobre o que a Bíblia deixa claro, as suas ideias porque eles acham que tem que estar em sintonia com a cultura. A Bíblia não é discutível. O que Deus disse sobre isso? Pronto, esse é o ponto. Nós não temos nada para discutir. Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Não há debates. O mundo jaz no maligno, não há um debate. Tudo que a Bíblia diz, não há um debate. A autoridade, essa é o quarto paradigma. Só está na verdade. Todos esses paradigmas se juntam para mostrar como nós estamos firmados na verdade. Enquanto eu acho que eu posso discutir a verdade, é óbvio que eu não estou no mundo como quem vem dar testemunho, como Cristo, da verdade ao mundo. Então, nós podemos ter visões diferentes sobre coisas que não têm nenhuma relação com a verdade de Deus. Ali, não importa se nós estamos falando sobre ideologias, a verdade de Deus diz algo. Isso aqui, essa grande ideologia que você gosta, está contra a verdade de Deus. Não é discutível, não é adaptável, é a verdade. Nós gostamos de acreditar, não é? De que palavras suaves é a melhor coisa, que palavras duras é que causam a dureza do coração do homem, mas a Bíblia diz o oposto disso. E essa é a verdade. Nós temos a convicção de que se nós tivermos palavras lisonjeiras, o coração das pessoas amolece, o nosso coração amolece. Mas olha, nós precisamos de palavras duras, de ensino autoritário, duro no sentido de ser autoritário. A verdade, eu diria, é a britadeira de Deus. E sabe por que é assim? Porque nosso coração é duro. Naturalmente nosso coração é duro. Se a palavra de Deus é macia, ou seja, se ela não é autoritária, não há relação nossa com a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz assim em Jeremias 23, 29: porventura minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra. Porque a palavra de Deus é um martelo, porque o nosso coração é duro como uma pedra. Se nós temos uma relação com a verdade, ele vai de encontro a um duro coração e despedaça o coração. Nosso coração não é macio. Palavras macias não vão resolver o problema do coração humano, porque não é um problema da razão, é um problema
do coração. A Bíblia diz que é o contrário, o que endurece o coração não é a verdade, o pecado, o que endurece o coração é o pecado. E que é isso que deve ser combatido. Diz assim em Hebreus 3,13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que endurece as pessoas é o pecado. Quando alguém ouve a verdade de Deus e fica duro, o que está fazendo ela ficar dura? A verdade ou o pecado? É o pecado nela, é o pecado que ela ama. Quando Jesus diz, o mundo me odiou ele por quê? Porque o coração é duro, e se Deus com a sua palavra não despedaçar o coração duro, por isso que ele diz, eu darei a vocês um coração de carne, eu tirarei de vocês o coração de pedra, porque naturalmente vocês têm um coração de pedra para a verdade, é isso. Então a palavra de Deus, ela tem autoridade. Há uma tendência natural do coração humano ser duro para com a palavra de Deus. É assim que o homem nasce. Se nós vamos ser transformados, a palavra de Deus vem como um martelo e espedaça os nossos corações. Então, sempre é o pecado que endurece. A exortação que Deus determina para nós não endurece o coração dos seus filhos. Pelo contrário, uma igreja que ouve a verdade autoritária de Deus é uma igreja de pessoas de corações macios. Uma igreja que ouve bajulações é uma igreja de pessoas com corações duros. É o oposto. É o oposto. Porque o pecado é um câncer. O pecado apodrece a alma. O pecado gosta de se esconder nas fendas e não gosta que a verdade incomode. O pecado não gosta de ser descoberto. O pecado não gosta de ser exposto. O pecado gosta de culpar as outras pessoas pela sua dureza. Ele gosta de culpar o homem, gosta de culpar as mulheres os homens. Um homem que trai a sua esposa quer culpar as mulheres, e a mulher, a mesma coisa. Nós queremos culpar as outras pessoas pelas nossas, porque é isso que o pecado faz. Nós falamos, olha, eu pequei porque as mulheres andam nuas. Não, você pecou. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Você tem que chegar diante de Deus e dizer, eu pequei contra ti e fiz o que era mal aos seus olhos. Ninguém tem nada com isso, a não ser eu. Não é porque a mulher é assim, porque o homem é assim, porque o mundo é assim, sou eu. Então o pecado, ele quer fazer você crer que o que endurece o teu coração é a palavra de Deus ou é a pregação, mas é ele que endurece o seu coração. O pecado é hipócrita, o pecado não se importa de estar na igreja, contanto que ele possa estar em paz e não ser incomodado. Então, antes exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Assim, então, a autoridade, e aí vem, isso você vê, é um processo, esses paradigmas são lógicos. A revelação é objetiva, não subjetiva, está fora de nós, está no livro. Ela é racional, ela é para ser entendida com precisão, e isso faz você compreender tudo o que Deus intentou para que você viva uma vida que o honre no mundo. Tudo que Ele planejou, e ela então, se ela é a revelação da mente de Deus, ela é autoritária sobre nós. A quinta coisa é incompatibilidade. E é aqui que você vai sentir, já no fim, né? A corda no seu pescoço, a corda apertar, nesse quinto paradigma. A verdade é intolerante, não com as pessoas, mas é intolerante com o erro. O que desencadeia todos os alarmes da nossa cultura. Nós não temos, a Bíblia não tem nenhuma tolerância para com o erro, para com o pecado. 1 João 12, 21 diz, nenhuma mentira vem da verdade, nenhuma. Tudo que não está de acordo com o que Deus revelou, não vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Ele diz, não, eu vos escrevi porque vocês conhecem a verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Isso é aquilo que é chamado da lei da contradição lógica. Algo não pode ser verdade e não ser verdade ao mesmo tempo, na mesma revelação. Isso é o que a própria filosofia diz. Tudo que é contrário às Escrituras é incompatível com a verdade. Há uma incompatibilidade. Então, se Deus pudesse tolerar o erro, a cruz não era necessária.
Uma das mentiras, não é, das pessoas educadas no mundo é de que a educação ia mudar a vida das outras pessoas que não são educadas. É uma mentira hipócrita, porque a sua educação não livrou você do seu coração duro, do seu pecado, dos seus problemas, dos seus conflitos com as outras pessoas, do seu egoísmo, do seu pecado, da sua escravidão, do seu casamento fracassado. A educação não livrou ninguém da sociedade de nada. Mas nós fingimos que quanto mais educados, melhor a sociedade seria. Mas isso queria dizer que a parte mais educada da sociedade estaria vivendo num nível moral muito melhor. Mas é o oposto. Isso não significa que nós temos que ser cruéis. Não é? Nós temos que ser, Spurgeon dizia, use palavras doces e argumentos duros. Isso só quer dizer que não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, que não existe nenhuma verdade numa mentira, que algo que é feito contrário a Deus não pode conter nada bom. Sabe, é isso que a Bíblia diz. Que sociedade há entre a justiça e a injustiça? E que comunhão há entre a luz e as trevas? E é óbvio que o problema que vem para nós é porque, se você for filho de Deus, você vai ver e vai acreditar que a mentira é incompatível com a verdade. São incompatíveis. E o coração humano naturalmente é orgulhoso. E é óbvio que nós protegemos aquilo que nós amamos. E nenhum de nós pode ser tolerante com aquilo que a Bíblia diz ser errado. Nós temos que ser tolerantes com todos os homens, mas não com o erro. Só que a nossa sociedade redefiniu a tolerância. E se você falar que algo é errado, você é intolerante. Só que a sociedade, é óbvio, a cultura pode dizer que você está errado, e isso não é intolerante. Então isso nos leva à palavra final, que é integridade, objetividade, racionalidade, veracidade, autoridade, incompatibilidade. Não existe compatibilidade entre luz e trevas, entre a verdade e a mentira, a não ser que você comprometa a verdade, esconda a verdade, jogue a verdade fora para ser aceito. Então vem a final, que é a integridade. E esse é o lugar em que todos nós acabamos. Nós temos que viver de acordo com o que nós pregamos, porque é o padrão de Deus. Você, como cristão, não pode escolher o que obedecer na palavra de Deus, porque senão tudo isso que você falou se desmorona. Porque se ela é objetiva, é fora de você, se é uma revelação racional, se ela tem então veracidade, ela realmente revela a vontade de Deus para nós, se ela tem autoridade, ela é autoritativa, se ela tem incompatibilidade com o erro, você então não pode escolher que parte dela viver, porque isso seria uma contradição contra tudo que a verdade é. E esse é o lugar que nós estamos. Você não pode escolher, essa parte aqui eu acho maravilhosa, aquela parte. É por isso que Agostinho dizia, se você escolhe as partes do Evangelho que você obedece, as que você não obedece, o que Deus diz sobre essa área eu gosto, aquela área eu gosto, sexo eu não gosto, dinheiro eu não gosto. Se você faz isso, você não acredita no Evangelho, você não acredita em nenhuma dessas coisas, nem que a palavra de Deus é objetiva, racional, que ela contém veracidade, autoridade, incompatibilidade com o erro. Você acredita em você mesmo, você é igual ao mundo. Esse é o lugar que nós estamos. Se nós acreditamos na verdade, que ela é divina, então ela é autoritária. Se acreditamos que ela é divina e ela é incompatível com o erro, se acreditamos que a verdade divina reflete a mente de Deus, que ela é a mente de Deus, que ela é a manifestação da vontade de Deus, se nós acreditamos que só a verdade de Deus salva, santifica e resgata o homem, então nós temos que viver debaixo da verdade. É por isso que Paulo diz assim em 1 Timóteo 4,16, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas. Ou então em Esdras,
Como eu disse, Esdras achou a palavra de Deus. E ele, para ensinar a palavra de Deus às pessoas, ele estudou. E a Bíblia diz assim, em Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os estatutos de Deus. Você não tem como ensinar sem você mesmo estar submetido. Você não tem que dizer, olha, eu vim dar testemunho da verdade, mas eu escolho as partes da verdade, porque isso nega todos aqueles paradigmas da verdade, não é? Então, eu não sei o que está reservado para nós no futuro, na nossa cultura. O que eu sei e o que eu vejo é que líderes cristãos têm traído a verdade com medo da hostilidade da cultura. E pessoas individuais que se dizem cristãs também acreditam realmente que elas podem ter uma fé particular e não pública. Acreditam que Jesus é o Senhor da vida delas e não do mundo. Nós não vamos fazer isso, não é? E nesse processo nós devemos estar prontos para ser mais amorosos, pacíficos e voltados para manifestar o amor de Deus ao mundo, mas com uma verdade absoluta de Deus, no mundo de mentiras. Ser o baluarte da verdade nos colocará nessa tensão da qual nós não podíamos fugir sob nenhum subterfúgio, nem daqueles cristãos que Tertuliano diz, que falaram, nós vamos ser mais amáveis e tolerantes se nós fizermos isso. Eles vão pensar que nós somos pessoas mais compreensivas se nós adorarmos os imperadores, bebermos das libações e acendermos o incenso e falarmos que César é o Senhor. Depois a gente continua falando de Jesus. Racionalizar. Ou então aqueles que compraram, arrumaram com amigos um documento que dizia que eles tinham feito o que eles não tinham feito, para eles não ficarem mal. Isso é a única coisa que nós não podemos fazer, porque senão nós não somos da verdade, nós não somos a igreja, porque essa é a primeira marca da igreja, o que define a igreja, é o que define o que o cabeça da igreja veio fazer no mundo, como nós lemos em João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nós ouvimos a voz. Esses são os paradigmas que mostram que nós estamos, homens e mulheres, sujeitos à verdade de Deus. Portanto, somos a igreja de Cristo no mundo, coluna e baluarte da verdade. Nenhuma ONG, nenhum órgão de nenhum outro lugar vai defender a verdade no mundo, só a igreja. E quem não estiver fazendo isso não é a igreja, porque é isso que nós fomos criados para fazer. Nós podemos dizer como Jesus, ele disse, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A igreja tem que dizer a mesma coisa, para isso nós existimos, e para isso nós estamos no mundo, para dar testemunho da verdade, porque nós, a igreja, somos a coluna e o baluarte da verdade no mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vejo o Cordeiro que ressurgiu.